O mundo estava de olho. Em 17 de abril de 2026, as águas estreitas do Estreito de Hormuz pareciam o epicentro de um terremoto global prestes a acontecer. Por dias, um frágil cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã havia se mantido, mas, honestamente, a tensão era insuportável. Esse cessar-fogo estava programado para expirar em apenas 5 dias, em 22 de abril. Os Estados Unidos já haviam iniciado um bloqueio naval dos portos iranianos em 13 de abril. Uma medida poderosa projetada para forçar a mão de Teherã após o colapso completo das negociações de paz. Uma imensa frota naval americana, a maior reunida desde a Segunda Guerra Mundial, estava de guarda. 3 grupos de ataque de porta-aviões formavam uma barreira aparentemente impenetrável. Uma mensagem clara da determinação americana. Os termos eram simples. Os Estados Unidos exigiam que o Irã reabrisse o vital estreito para toda a navegação. Mas o Irã, com sua liderança ferida e sua economia estrangulada, havia se recusado a ceder. O bloqueio não era um fechamento total do estreito. Navios de outras nações ainda tinham permissão para passar. No entanto, qualquer embarcação que tentasse entrar ou sair de um porto iraniano era impedida. As regras de engajamento eram duras e claras. Media Group, U.S. Navy crew issuing warning from warship. Military rules of engagement briefing, interception drills at sea as stock, a distribute equally. Primeiro um aviso, depois a interceptação e, se necessário, a força. A atmosfera estava elétrica de antecipação. Cada marinheiro, cada piloto e cada líder político sabia que o menor erro de cálculo poderia incendiar um conflito com consequências globais devastadoras. A bordo dos navios de guerra da 5ª Frota dos Etselaiwa, as tripulações mantinham um estado de alerta máximo. Radares varriam os céus e a superfície do mar, procurando qualquer sinal de agressão. O prazo para o bloqueio se tornar totalmente cinético estava se aproximando. Um momento em que os avisos poderiam ser substituídos pelo trovão dos canhões e o grito dos mísseis. A comunidade internacional estava profundamente dividida. Nas Nações Unidas, uma resolução pedindo a abertura do estreito foi vetada pela Rússia e pela China, que condenaram a ação americana como imprudente. Enquanto isso, as economias ao redor do mundo se preparavam para o impacto, com as reservas de combustível de aviação na Europa diminuindo e os preços da gasolina na América subindo cada vez mais. A contagem regressiva não estava apenas em um relógio, era sentida nos corações de todos os envolvidos. Era uma contagem regressiva para uma guerra potencial que ninguém realmente queria, mas que parecia, bem, cada vez mais inevitável. Os Estados Unidos haviam reunido mais de 150 navios de guerra, uma concentração de poder de fogo não vista em gerações, para impor sua vontade. Sua missão principal era clara. Media Group, U.S. Navy ships blocking the Strait of Hormuz. Aerial view of naval blockade in narrow waters. Toque distribute equally, impedir que o Irã fechasse o estreito ou usasse seu arsenal de minas marítimas e mísseis antinavio para interromper uma das artérias energéticas mais críticas do mundo. O palco estava montado para um confronto dramático, um teste de nervos e tecnologia, onde os riscos não poderiam ser maiores para a paz e a estabilidade globais. O ataque veio sem aviso. Antes que qualquer prazo oficial tivesse passado, antes que os canais diplomáticos finais tivessem se fechado, os iranianos atacaram. Eles não esperaram que o bloqueio americano aumentasse. Em vez disso, eles escolheram agir em seus próprios termos, lançando um ataque ousado e desesperado. De enseadas escondidas e bases costeiras fortificadas, um enxame de pequenas e rápidas embarcações de ataque irrompeu nas águas do estreito. Não eram grandes navios de guerra, mas dezenas de lanchas ágeis estilo Bogamar, armadas com metralhadoras e lançadores de foguetes. Sua estratégia era de caos e assimetria, visando sobrecarregar as poderosas defesas americanas através de números e velocidade. Os barcos se espalharam pelo mar agitado,
seus motores rugindo enquanto corriam em direção à linha naval americana. Eles se moviam como uma matilha de lobos, uma onda coordenada de ameaças pequenas, mas mortais. Seu objetivo não era afundar um porta-aviões, uma tarefa impossível para tais embarcações. Em vez disso, eles visavam semear a confusão, se aproximar e infligir o máximo de dano possível aos navios de escolta menores. Eles buscavam provar que, mesmo diante de uma superioridade tecnológica esmagadora, uma força determinada e assimétrica ainda poderia causar danos. O céu acima do estreito, antes claro, agora estava riscado com as trilhas de foguetes disparados dessas ágeis embarcações. Para os marinheiros nos convéses dos destroyers e cruzadores do EUA, a cena era de pandemônio controlado. Alarmes soaram pelos navios enquanto os operadores de radar rastreavam freneticamente as dezenas de alvos que se aproximavam. Os barcos iranianos eram pequenos e baixos na água, tornando-os difíceis de serem fixados. Eles se esquivavam e manobravam, usando sua agilidade como defesa principal. Este era o momento da verdade. Anos de treinamento e desenvolvimento tecnológico estavam prestes a ser postos à prova em um cenário de combate real. A espera calma e tensa havia terminado. A crise havia se tornado cinética. Os momentos iniciais do ataque foram um borrão de movimento e ruído. O rugido das lanchas iranianas logo foi recebido pelo baque das armas defensivas, disparando dos navios de guerra americanos. A água entre as duas forças agitava-se, enquanto projéteis voavam em ambas as direções. Os iranianos estavam apostando tudo neste ataque surpresa, esperando quebrar a determinação americana antes que o bloqueio pudesse apertar totalmente seu controle. Eles estavam lutando em seu próprio quintal, usando seu conhecimento da costa e seu estilo único de guerra naval para desafiar uma superpotência. A batalha pelo Estreito de Hormuz começou não com uma declaração formal, mas com o rugido de um enxame de lanchas. A resposta americana foi imediata, precisa e devastadora. A parede de aço não era apenas uma barreira passiva, era uma rede de defesa altamente avançada e integrada, projetada exatamente para esse tipo de cenário. Enquanto os barcos do enxame iraniano se aproximavam, o sistema de combate Aegis, o coração tecnológico dos cruzadores e destroyers do Zeburiu, ganhava vida. Nas telas, no fundo dos centros de informações de combate dos navios, os operadores designavam os alvos hostis. Radares SPI-1 sofisticados rastreavam cada barco inimigo com precisão infalível, alimentando um fluxo constante de dados para os sistemas de armas. Não houve hesitação. As regras de engajamento eram claras e a ameaça era iminente. A primeira linha de defesa foi o míssil RIM-162 Evolved Sea Sparrow, ou ESSM. De células de lançamento vertical nos convéses dos navios de guerra, esses mísseis dispararam para o ar, seus motores de foguete deixando trilhas brancas brilhantes contra o céu azul. Cada ESSM é projetado para interceptar alvos ágeis e de alta velocidade. Eles voaram em direção aos barcos iranianos, ajustando seu curso em frações de segundo. Os impactos foram espetaculares. Explosões irromperam na água enquanto os mísseis encontravam seus alvos, transformando as pequenas embarcações de ataque em plumas de fogo e fumaça. O enxame, que parecia tão ameaçador momentos antes, começou a diminuir rapidamente sob a barragem implacável. Para quaisquer barcos que conseguiram sobreviver aos ataques de mísseis e se aproximar, uma camada final e aterrorizante de defesa os aguardava: o Phalanx CIWS. Pronunciado CIWS, este é um canhão Gatling, guiado por radar capaz de disparar milhares de projéteis perfurantes de 20 mm por minuto. Com um som de zumbido distinto, que rapidamente se transforma em um rugido ensurdecedor, os sistemas Phalanx nos navios americanos giraram para enfrentar as ameaças restantes. Eles liberaram uma torrente de fogo traçante,
criando um fluxo sólido de projéteis que dilaceraram os cascos das lanchas. Era um sistema brutal e eficiente de último recurso. Um guardião mecânico que não deixava margem para erro. O ataque iraniano, tão ousado em sua concepção, foi sistematicamente desmantelado por uma força tecnológica superior. Os marinheiros americanos, treinados ao máximo, operavam seus complexos sistemas com profissionalismo calmo. Eles não eram apenas apertadores de botões, eram guerreiros habilidosos que entendiam as capacidades e limitações de suas ferramentas. Em minutos, o ataque do enxame foi desfeito. Os poucos barcos iranianos sobreviventes viraram e fugiram de volta para a costa, deixando um rastro de destroços e detritos em chamas em seu rastro. A mensagem era inequívoca. A parede de aço americana se manteria. O custo de desafiá-la seria incrivelmente alto. Mesmo enquanto a batalha de superfície rugia, outra ameaça, mais insidiosa, espreitava sob as ondas. O Irã tinha um longo histórico de uso de minas marítimas, e uma parte fundamental da estratégia americana era neutralizar esse perigo antes que pudesse ser implantado. A principal arma no arsenal do Irã era a AM-52, uma mina sofisticada projetada para ser lançada de navios ou aeronaves e esperar no fundo do mar. Essas minas são acionadas pela assinatura magnética e acústica de um navio de guerra que passa, criando uma armadilha mortal e invisível nas rotas de navegação. Limpar essas minas não era apenas uma precaução, era uma necessidade absoluta para garantir a liberdade de navegação através do estreito. Para combater essa ameaça subaquática, a Marinha dos Essenes implantou um de seus ativos mais especializados, o helicóptero MH-53 Echo Sea Dragon. Estes são os maiores e mais poderosos helicópteros do exército americano, máquinas enormes com a força bruta necessária para contramedidas de minas aéreas. Voando baixo sobre a água, os Sea Dragons rebocavam o trenó de varredura magnética Mark 105. Este trenó, deslizando pela superfície do mar atrás do helicóptero, gera um poderoso campo magnético que imita a assinatura de um grande navio. O objetivo era enganar as minas para que detonassem a uma distância segura de quaisquer embarcações reais. O trabalho era lento, perigoso e exigia imensa habilidade das tripulações dos helicópteros. Eles voavam em padrões precisos e sobrepostos sobre as áreas de busca designadas, arrastando o trenó pela água como um cortador de grama cortando a grama. A tensão para as tripulações era imensa, pois estavam deliberadamente tentando acionar explosivos poderosos. Em várias ocasiões, seus esforços foram bem-sucedidos. Enormes colunas de água irromperam do mar enquanto as minas em 52 detonaram, enganadas pelo chamariz magnético. Cada explosão era uma vitória. Outro perigo oculto removido do caminho de navios amigos e comerciais. Esta operação foi um exemplo perfeito de como a guerra moderna é travada em múltiplos domínios simultaneamente. Enquanto os destroyers combatiam ataques de superfície e interceptavam mísseis, essas tripulações de helicópteros especializadas estavam envolvidas em um tipo completamente diferente de batalha logo abaixo da superfície. Eles eram os caça-minas do século XXI, usando tecnologia avançada para abrir caminho e proteger seus colegas de serviço. Seu trabalho metódico e corajoso foi essencial para a missão geral, garantindo que o Irã não pudesse usar armas furtivas e ocultas para alcançar uma vitória estratégica, fechando o estreito. Enquanto a atenção do mundo estava voltada para o Golfo Pérsico, outra grande potência viu uma oportunidade. A Rússia, observando o enorme deslocamento de ativos navais dos Ziyud-ol-Akil para o Oriente Médio, decidiu explorar a situação. Em um clássico movimento de xadrez geopolítico, Moscou enviou seus próprios ativos para uma parte diferente, igualmente crítica, do mundo, o Atlântico Norte. Um submarino de ataque nuclear da classe Akula, um dos mais silenciosos e letais da frota russa,
escapou de sua base no norte e seguiu para o Oceano Profundo. Não estava sozinho. Estava escoltando uma embarcação que representava uma ameaça única e alarmante para todo o mundo ocidental. Essa embarcação era o Yantar, oficialmente designado como navio de pesquisa oceanográfica. No entanto, seu verdadeiro propósito é muito mais sinistro. O Yantar é uma nave-mãe para uma frota de submersíveis de águas profundas, incluindo um veículo capaz de mergulhar a profundidades extremas. Sua missão principal é amplamente compreendida pelas agências de inteligência ocidentais: acessar, manipular e, se necessário, cortar os cabos de fibra óptica submarinos que formam a espinha dorsal da economia global moderna. Esses cabos transportam impressionantes 97% de todos os dados transatlânticos, desde trilhões de dólares em transações financeiras diárias até comunicações militares criptografadas. A ameaça era profunda e assimétrica. Ao simplesmente ameaçar esses cabos, a Rússia poderia manter as economias ocidentais como reféns sem disparar um único tiro. O deslocamento do Yantar, protegido por um submarino nuclear furtivo, foi um sinal claro para Washington. Era uma mensagem que dizia: seu foco no Irã o deixou vulnerável em outros lugares. Essa jogada criou um novo e perigoso dilema para os planejadores militares dos SEUA. Eles agora enfrentavam uma crise em duas frentes: desviar ativos navais do Oriente Médio para rastrear o submarino russo no Atlântico poderia enfraquecer o bloqueio do Irã, enquanto ignorar a ameaça poderia ter consequências econômicas catastróficas. Essa jogada russa destacou a natureza interconectada do conflito global moderno. Uma crise em uma região pode instantaneamente criar vulnerabilidades em outra, a milhares de quilômetros de distância. Isso mostrou que a guerra não está mais confinada a um único campo de batalha, mas é uma disputa global de estratégia, influência e pressão. A presença do Yantar no Atlântico Norte foi um lembrete contundente de que os Estados Unidos, apesar de seu imenso poder, não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A dança silenciosa e profunda do oceano entre o submarino russo e as forças ocidentais que tentavam rastreá-lo tornou-se uma segunda linha de frente oculta nesta crise global crescente. Em meio à tecnologia de tirar o fôlego e às grandes manobras estratégicas, é fácil esquecer que esses eventos são impulsionados por pessoas. A crise no Estreito de Hormuz não foi apenas uma história de mísseis e sistemas de radar, foi uma história de coragem, habilidade e resistência humanas. Dentro do Centro de Informações de Combate pouco iluminado do USS Decatur, uma jovem oficial tomava decisões em frações de segundo que guiavam mísseis para seus alvos. Sua voz calma, cortando a tensão, era o elo crítico entre a tecnologia e seu uso eficaz. Cada interceptação bem-sucedida era um testemunho de seus anos de treinamento e de sua capacidade de atuar sob pressão inimaginável. Bem acima do mar, os pilotos dos helicópteros MH-53 Echo Sea Dragons pilotavam suas enormes aeronaves com um toque delicado, mantendo suas máquinas estáveis a poucos metros acima das ondas. Eles estavam conscientemente voando para o perigo, rebocando um dispositivo projetado para acionar explosões submarinas massivas. Seu foco tinha que ser absoluto, sua comunicação impecável. Um erro poderia levar ao desastre. Essas tripulações, juntamente com os mecânicos que trabalhavam incansavelmente para manter os complexos helicópteros voando, eram os heróis anônimos da missão de manter as rotas marítimas abertas, enfrentando um inimigo oculto com profissionalismo e bravura. Mesmo nas profundezas frias e escuras do Atlântico Norte, o elemento humano era primordial. As tripulações dos submarinos da OTAN, encarregadas de caçar o submarino russo da classe Akula, operavam em um mundo de profundo isolamento.
Sua missão era um jogo paciente e estressante de esconde-esconde, onde os únicos sinais de seu adversário eram sons fracos capturados no sonar. O custo psicológico de tal missão é imenso, exigindo um nível de disciplina e fortaleza mental que é difícil de compreender. Seus esforços silenciosos e invisíveis eram tão cruciais para a segurança nacional quanto as batalhas dramáticas que se desenrolavam no Oriente Médio. Em última análise, as grandes máquinas de guerra, os porta-aviões, os submarinos furtivos, os sistemas de mísseis avançados, são meras ferramentas. Sua eficácia depende inteiramente das mãos e mentes das pessoas que as operam. Do almirante que comanda a frota ao marinheiro júnior que carrega a munição, cada indivíduo desempenhou um papel vital. A crise no Estreito de Hormuz, com suas implicações globais, repousava sobre os ombros desses homens e mulheres dedicados. Sua coragem, sua experiência e seu compromisso foram a verdadeira força que se interpôs entre um impasse tenso e um catastrófico conflito global.